Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Parceiros do Conhecimento. Nós vamos fazer um reagindo a um vídeo que o presidente de Dakhla Pesquisas, Urandir, comentando e refletindo sobre a situação atual que estamos vivendo, o cenário político e essa guerra da informação, a terceira guerra mundial que estamos passando. E vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, porque o cenário realmente está mirabolante. Cada dia que passa, parece que a gente percebe que estamos num tabuleiro de xadrez e nós não estamos jogando, não estamos movendo as peças. Nós somos as peças, enquanto os poderosos aí, que estão acima, continuam movimentando ao seu bel prazer e manipulando a população e as informações a todo tempo. Boa noite, Otávio. E aí, como é que tá? Boa noite, Rafael. Prazer estar aqui fazendo esse reagindo. E melhor ainda a gente falar sobre esse vídeo, do presidente da Associação Dakhla Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira. Eu acho muito interessante sempre a gente ter uma atenção especial para quando ele solta alguma coisa, porque é um pesquisador, quem não conhece o Urandir Fernandes de Oliveira, é um pesquisador renomado, premiado, em vários lugares por suas pesquisas, e de maneira geral, por ser um visionário mesmo em suas pesquisas, quando ele solta alguma coisa de informação, muita gente às vezes não consegue entender no momento e depois é que consegue ver lá na frente aquilo que ele estava falando. O Urandir, ele antecipou a questão da curva estatística e do corona, falando que o Brasil não ia ter essa reação do mesmo jeito que estava acontecendo nos outros países, que aqui a curva ia ser bem mais achatada, bem mais suave, e o pessoal achou que ele estava doido, que o que ele estava falando era absurdo, e é o que está acontecendo também. E agora a gente está com o Urandir soltando mais uma novidade aí para a gente, ligado à guerra da informação, a terceira guerra mundial. Então vamos assistir aí um trechinho do que ele está falando, vale a pena demais, está no Facebook dele, Urandir Fernandes de Oliveira. Toda vez que ele solta alguma coisa, gente, prestem atenção, porque mesmo que você ache na hora que é besteira, que não é, você vai ver que tempos depois ele tinha razão. É um grande pesquisador. Bom, queremos relatar uns 2 ou 3 assuntos aqui sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Na realidade, estamos vivendo a terceira guerra mundial. Tá? A terceira guerra mundial se dá o quê? A guerra da informação. Essa briga toda, tudo o que está acontecendo, todo esse cenário. Primeiro, tivemos aí petróleo no mar, tivemos diversas, vamos dizer assim, ensaios, em relação à guerra da informação. E hoje chegou praticamente ao caos. O que ele está falando? Quais são as situações que ele está falando aí? Se quem não está percebendo esse cenário sendo montado, Por exemplo, queimadas na Amazônia. Um assunto que foi tão polêmico. Tão polêmico por quê? Porque todas as ONGs estavam gritando para salvar a Amazônia, o Papa querendo intervir na Amazônia, presidente da França querendo intervir na Amazônia, todo mundo de olho na Amazônia dizendo que era por causa das queimadas, sendo que, na verdade, descobriu-se depois que uma série de ONGs ali, na verdade, não estavam nem fazendo o que deveriam fazer. Tinha várias situações suspeitas com o interesse das pessoas na Amazônia, para invadir a Amazônia, que a igreja intervir na Amazônia, a França intervir na Amazônia, todo mundo queria intervir na Amazônia. O presidente brasileiro teve que ser mais firme, aí dentro do próprio Brasil, que está bem dividido, um monte de confusão, mas quando aconteceu um incêndio em seguida na Austrália, o que aconteceu? O Papa não falou nada, o Macron da França não falou nada, ninguém falou que ia intervir na Austrália, ninguém falou que ia ajudar a Austrália. Ninguém quis salvar os aborígenes, enquanto estavam querendo salvar os indígenas da Amazônia. Então, para quem não sabe, essa questão da guerra da informação é o que realmente está acontecendo num lugar. Para quem já foi ali na Amazônia, vai descobrir que tem áreas que nem brasileiro consegue entrar, que só americanos conseguem entrar nessas áreas, sendo que a Amazônia é uma terra brasileira. Então, o que acontece? É a gente perceber, quando ele fala da guerra da informação, o que efetivamente está acontecendo no lugar. É isso que ele está falando. E o que está sendo vendido nas mídias para fazer a gente acreditar. Daqui a pouco estava todo mundo aprovando aí no mundo uma intervenção na Amazônia, porque a gente não cuida da Amazônia. E por que ninguém quis cuidar do fogo na Austrália? A mesma situação do petróleo. Enquanto o risco do petróleo fosse nosso, assim, sujeira nossa, isso era um grande problema. Quando viram de onde é que tinha vazado, que era de um país vizinho, ali ninguém mais falou nada. Então não se dá atenção à notícia, ao fato que realmente aconteceu. É como podemos usar alguma coisa para manipular a mídia mundial e manipular a população para fazermos as manobras que nos interessam. Então,
A mesma coisa com o coronavírus, tantas informações de todos os lados, tantas fake news, né? Tanta manipulação, das pessoas começarem a ficar angustiadas de não saber mais o que é certo e o que não é. Todo mundo aparece com um remédio que dá certo, todo mundo fala que tem que ficar em casa, outros falam que não tem, e aí manipulações de mídia, criando também manipulações políticas, né? Permitindo que os governadores possam comprar tudo aí sem fazer licitação. É uma série de questões complexas, né? As pessoas usando isso para articulações políticas e financeiras. Isso é a guerra, gente. E a população vendida, sendo manipulada pela informação. Então, nessa pequena frase dele, ele está explicando esse cenário todo, que a gente não estava vendo. O que aconteceu na Amazônia, o que aconteceu no petróleo, o que aconteceu na Austrália, que não repercutiu igual aconteceu na Amazônia, mostrando que o que aconteceu na Amazônia foi uma manipulação. É isso que ele está falando. Vamos seguir o vídeo, então. Então essa guerra da informação, ela continua e está se intensificando cada vez mais. É uma guerra sem estrondo, sem fogo, sem armas, mas é uma guerra com gemido. Gemido por parte de quem? Da população. A população é quem sofre isso aí. Essa guerra mundial, né, a terceira guerra mundial, que virou uma guerra de informação mesmo, né, pouco importa o que está efetivamente acontecendo no local, é como as mídias, como estão manipulando a informação para dizer o que está acontecendo, para que governos, né, militares, igreja, todo mundo possa intervir da maneira que quiser, como conseguiram fazer com que o mundo inteiro ficasse dentro de casa, fechado, independentemente da situação que está acontecendo num local ou em outro. É óbvio que estamos dizendo que onde a pandemia estava grave, né, realmente matando todo mundo, aquela cidade, ok, mas existem lugares que não tem nenhum caso, não tem ninguém doente, e as pessoas estão trancadas dentro de casa, né? Isso é uma manipulação, né? E aí, o que ele está falando? Que nessa guerra, é uma guerra sem estrondo. Por que sem estrondo? Porque está sendo uma guerra sem bombas, mas não sem sofrimento, né? Porque quem que está sofrendo com isso? É a população, que está sendo manipulada para lá e para cá, e ainda a gente fica, enquanto população, brigando uns com os outros o tempo inteiro. É um lado de direita, esquerda, brigando uns com os outros. Gente, quem está manipulando isso tudo está por trás dessas questões de esquerda e de direita, né? Enquanto a gente fica brigando por causa de coisas pequenas, a gente não está vendo o que estão fazendo com a gente, né? O que estão manipulando a gente. A gente não pesquisa a informação para saber o que está por trás. Quando foi a época da queimada da Amazônia, por exemplo, todo mundo brigando a favor ou contra, né, o que estava sendo falado pelo Brasil, a favor ou contra o que estava sendo falado pela França, a favor ou contra o que estava sendo falado pela igreja. Mas poucas foram as pessoas que estavam vendo realmente qual era a manobra que estava acontecendo por trás. E é isso que está acontecendo o tempo inteiro, inclusive com essa pandemia. Qual que é a manobra? Já está aí vários cientistas, inclusive um prêmio Nobel, falando que é um vírus fabricado, que tem sequenciamento, inclusive, de HIV dentro dele, que não é uma evolução natural, né, que saiu num laboratório, né, na China. Será que isso foi um acaso? Né? Por que apagaram os registros do laboratório dos funcionários que estavam lá dentro e do paciente zero, o primeiro que foi contaminado? Então, gente, é cheio de manipulação. E a gente tem que ficar cada vez mais ligado, que a única maneira de você conseguir sobreviver nessa guerra é você conseguir olhar a situação por fora, é você conseguir ter um pouco mais de distância para observar isso tudo, é prestar atenção em quais são os movimentos dos bastidores, e para isso a gente tem que buscar muita informação e muito conhecimento. Os articuladores, se é direita, se é esquerda, eu digo que é o governo do meio, vamos dizer assim, é o governo do caos. Já ouviram falar do governo do caos? Muitas pessoas conhecem como GO, governo oculto, Illuminatis, Nova Ordem Mundial, vamos dizer assim, o governo do caos. Ele promove o conflito entre ambas as partes, né? E vai jogando, vamos dizer assim, as peças ali conforme o interesse deles. Realmente, governo do caos é o melhor nome que a gente pode dar agora, nesse momento, para o sistema das lideranças mundiais. Porque, como o Otávio falou, não é uma guerra com bombas, uma guerra de informação, de desinformação, de manipulação, e eles geram o caos. Esse é o objetivo deles, gerar o caos, atacar o emocional da humanidade, deixar as pessoas desesperadas, né? Mas sem violência, de forma sorrateira, sutil, eles conseguiram se infiltrar e fazer esse estrago, né? Então, é um governo do caos mesmo. Eu achei excelente essa nomenclatura, mas onde está o governo do bem, né?
Será que ele existe? Será que ele está aí para surgir? Será que a população não vai reagir a esse governo do caos? Vamos ficar parados assistindo, né? Porque se for depender dos políticos, como ele disse também, vai ser uma manobra colocando uns contra os outros, gerando conflito e a gente não sai do lugar. Fica esperando que as lideranças tomem uma postura para salvar a gente de alguma posição. Isso não vai acontecer. Por mais que alguns políticos que estejam aí no cargo tenham boas intenções, existe um poder superior a eles, que controla, manipula, dita as regras, né? Então é difícil mesmo. Então, esse governo do caos está de uma maneira muito intensa, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil é a menina dos olhos do mundo aí, tá? Todas as pessoas querem um pedaço do Brasil, querem a Amazônia, querem as riquezas, querem tudo, tá? Enquanto a nossa mídia esculacha o Brasil, enquanto a nossa mídia é aberta, a nossa mídia lixo, não estou dizendo toda a mídia, alguns setores da mídia aí, sabemos a Globo, sabemos a Bandeirante agora, comprada pela China, mas principalmente a Globo, enquanto a mídia faz a nossa imagem muito ruim lá fora, de que brasileiro é idiota, que brasileiro é burro, sem cultura, que o Brasil é uma grande fazenda, essa é a imagem que eles vendem lá fora, tá? Mas não sai daqui do Brasil, né? Eles não saem, vendem essa imagem lá fora, não sai. A Terceira Guerra Mundial é a guerra da informação, tá? Agora, vocês viram aí que o Brasil se tornou milagroso, né? Aconteceu um milagre, não se fala mais no vírus, tá? Acabou o vírus, vocês viram aí, a pandemia acabou, as mídias abertas aí não se fala mais no vírus, agora é só o ex-ministro Moro e versus presidente Bolsonaro, e está assim. Pois é, pessoal, é que a gente vê que é interessante essa reflexão dele, que é uma coisa que eu mesmo que estou buscando, pesquisando o tempo todo, eu não tinha percebido. Até então, os jornais mostravam só saco de morto, gente morta o tempo inteiro, falando que gente estava morrendo o tempo inteiro, quando uma boa parte do Brasil tem muitos lugares que estão com poucos casos, já desmontando suas tendas para tratar a população, pouquíssimos casos, várias cidades com 0 casos, mas as mídias só ficavam falando de morte, 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 e de repente virou essa questão do Moro, Bolsonaro, e agora é só Moro, Bolsonaro, Moro, Bolsonaro. O que aconteceu realmente? Essa reflexão durante é muito interessante para você ver aquilo que era uma realidade, de repente deixou de ser, porque fez a cabeça da população com relação a uma coisa, aquilo já não está pegando mais, está querendo finalizar a quarentena, então vamos mudar o foco agora para o que interessa manipular ali agora, né? E assim muda da noite para o dia. Até antes de ontem ou ontem, era só morto, de ontem para hoje, é só questão de presidente e ministro, né? Então, vamos prestar atenção em como que é desviado o foco das coisas ali, para a gente saber o que é que está acontecendo, por que estão tentando fazer esse tipo de cenário para a gente. Vocês sabiam, por exemplo, que as mídias do mundo inteiro são controladas por pouquíssimas agências de distribuição de informação? São poucas agências. Elas controlam a informação e elas distribuem as notícias para o mundo inteiro. Então, elas escolhem como distribuir essas notícias. Aquilo que elas decidem que você vai ver é o que você vai ver. E pouco importa o jornalista local ali, o que ele acha, ele vai repetir aquilo que os chefes dele vão falar que ele tem que falar. Agora o foco é outro. Então, gente, o que estamos percebendo é que o mundo vive um grande teatro. A população apenas são conduzidas, né? Muita covardia das lideranças mundiais e principalmente aqui do Brasil, das lideranças brasileiras que se vendem, que se acovardam diante de dinheiro de grandes corporações, de outros países aí, justamente para sacrificar o povo brasileiro, para mentir para nós. Tivemos até esse confinamento aí, seguindo as instruções do Ministério da Saúde, da OMS, da ONU, tá? A OMS, na realidade, é nossa inimiga, se declarou pelas mentiras, pelo tudo que fez. Imagina agora, os americanos estão processando a OMS. Imagina, vamos os brasileiros fazer isso também, processar os governadores que mentiram para nós, que pediu para ficar preso em casa, segurando a nossa proteção, e daí a pouco saíam eles lá fora, saíam os repórteres lá fora, eles poderiam sair, mas nós não, tá? ONU, OMS, são instituições, organizações a serviço da agenda globalista. A gente acha que eles têm boas intenções, mas não, né? Tudo ali está armado dentro de um contexto para manipular realmente, para fazer esse jogo todo aí. Então não adianta acreditar em Organização Mundial de Saúde, Organização das Nações Unidas,
ONGs, todo tipo de organização que reúne as nações, os líderes globalistas, estão a cargo de um sistema controlador. E é isso que eles estão querendo implementar no mundo, um mundo globalista. Por isso está essa guerra da informação aí. Por isso está esse conflito, essa loucura. E a pandemia foi realmente criada artificialmente para justificar a implementação desse sistema que eles querem. Uma vergonha que vivemos no Brasil, essa terceira guerra mundial, essa terceira guerra da informação, é uma verdadeira covardia em relação ao que está fazendo as lideranças em relação à humanidade, para a humanidade, principalmente por dinheiro, por controle e tudo mais, tá? Então, assim, a questão aí envolvendo o Sérgio Moro e o nosso presidente Jair Bolsonaro tirou os holofotes do coronavírus. Ninguém morre mais, os hospitais agora acabou, não se fala mais. Milagre aconteceu no Brasil, né? Então, só chamar a atenção para isso aí, nós brasileiros temos que nos acordarmos assim para essas verdades, ficarmos atentos para tudo isso, pois a manipulação continua de uma maneira muito intensa, tá? E estão acabando com o Brasil, estão destruindo o Brasil, a imagem do Brasil, dos brasileiros lá fora, por conta de interesses de articulações, dinheiro, poder. Mas a população está sofrendo com isso, estamos tendo muito prejuízo, principalmente os comerciantes, os empresários, tá? Em função de interesses corporativos, de interesses de coligações com outros países aí, que acaba afetando todo mundo, tá? Então não se fala mais em vírus. O Covid-19 já é uma lenda, né? Não se fala mais nele. Agora é só outra questão política aí, por interesses diferenciados aí, tá? Enquanto isso, o governo do caos vai fazendo a sua festa, tá? Estamos meio, mais uma vez, a terceira guerra mundial, a guerra da informação, onde a informação encontra informação, deixa as pessoas totalmente baratinadas, sem saber em quem acreditar, e enquanto isso são conduzidas. Daí a pouco vai vir uma vacina milagrosa aí, com implantes, com chips, para fazer com que toda a população, ou obrigue a população a implantar esses chips aí, ou né, pode até desistir da ideia, já que todo mundo sabe, mas poderão inventar outras coisas mais mirabolante aí, negativa para nossa população mundial, né? Outra coisa aqui, ó. Nós estamos vivendo quase uma lei marcial. Então vocês prestarem atenção? O mundo está assim, quase uma lei marcial. Vocês têm noção do que vai estourar nos próximos dias aí, em relação à política, à Constituição, em relação ao mundo, principalmente a nossa Amazônia? Alguém já tem ideia do que estão armando? Enquanto bota os holofotes para que possamos ficar observando briga de A, B ou C, ou sobre coronavírus. Daí a pouco inventa outra polêmica aí para tirar atenção. Enquanto isso, eles estão fazendo a festa diante do nosso nariz e não estamos nos dando conta disso aí, tá? Urandir, gente, não sei quem se lembra, ele fez um vídeo sobre a Amazônia. Quem não sabe, ele participou de várias expedições na Amazônia e achou artefatos, várias coisas de antigas civilizações lá, né? Foi uma expedição em que o exército acompanhou, né? Foi algo que foi oficial ali para entregar para o governo brasileiro os artefatos que foram encontrados na época. E desde aquela época ele fala do interesse de outros países, né? Que todo mundo estava de olho no Brasil e todo mundo estava de olho na Amazônia, né? Desde aquela época. E muita gente falou, nada a ver o que ele está falando, e cada vez mais se confirma isso daí, esse teatro sendo armado em cima do Brasil e da Amazônia. Então, vamos ficar atento a isso daí, né? Muitas coisas que ele fala, ao que ele tem falado já de algum tempo, como que isso está acontecendo, vamos procurar informações, vamos propagar essas informações, vamos despertar as pessoas, porque isso é muito importante. O melhor que a gente pode fazer agora é propagar as informações e entender o que realmente está acontecendo. Exatamente. E tem uma articulação aí por trás para invadirem o Brasil. Falando de nós agora aqui, do que está acontecendo, né? Nosso presidente talvez saiba, e alguns ministros que estão com ele ali de confiança sabem também dessa articulação aí, que muitos países querem invadir justamente por causa da Amazônia, como o Urandir falou aí. Nós sabemos o que existe lá, isso está ligado a Ratanabá, né, a antiga capital do mundo, nós já falamos aqui várias vezes para vocês, e qual é o interesse dessas organizações entrarem aqui, principalmente na Amazônia. Então vamos ver aí o teatro, como é que estão sendo colocadas as peças, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ficar de olho.
Então vamos prestar mais atenção no que estão fazendo com a Amazônia, com algumas instituições. Falando nisso, cadê as ONGs, né? Onde as ONGs estão, onde aqueles protetores, os globalistas estão, cadê a ajuda em relação às vítimas do coronavírus? Tá? Porque eles sabem que o coronavírus é supostamente uma farsa. Existe o coronavírus? Existe. É perigoso? É, para quem está com a imunidade lá embaixo. Nós já tivemos a certeza que no Brasil o vírus perdeu a guerra, não conseguiu prejudicar pessoas, talvez pela alimentação, por tudo que há no Brasil, pela quantidade de sol, exagero aí, que a nossa imunidade é muito melhor que os outros lá fora, pela a vasta alimentação, muito sol, muito exercício físico, então o vírus aqui não teve chance. Tá? O Covid-19 aqui foi um tiro no pé para quem implantou. Tá? Então, gente, está confirmado hospitais vazios, os leitos, nada. Algumas pessoas estão ocupando um leito ou dois aí, a maioria, 99%, são outros casos, não tem nada a ver com o coronavírus. Então, tivemos informações de diversos hospitais aí, pessoas que trabalham lá. E além disso, os profissionais de saúde são obrigados a colocar no laudo ali que a pessoa está doente porque é o Covid-19. Eles são obrigados, eles não têm escolha. Então tem pessoas, tem profissionais médicos, aí, enfermeiros indignados com essa imposição por parte de alguns governos, tá, gente? A nossa própria mídia, os jornalistas aí comprados, uma covardia o que estão fazendo conosco, é uma vergonha. Acho que temos que não dar mais pelota para a mídia aberta, para essas mídias lixo aí, esses jornalistas que tem essa visão enraizada, arcaica, de 70, 80, visão de 70, 80 anos atrás, que continua como se fosse a época do colonialismo. Não tem, já acabou esse modernismo agora. Então, vê se o jornalista, esse jornalismo atual, se aprende alguma coisa aí, tá? Porque só fica com essa palhaçada de falar, puxa o tapete de um e outro por dinheiro, por articulação política pessoal. Gente, faz um trabalho sério. Qual jornalista no Brasil hoje faz um trabalho sério? A gente, vemos um ou dois aí, que fazem um trabalho sério, honesto, tá? Que passa a informação correta, o resto é palhaçado, o resto é comprado, né, por partidos, por corporações e outros interesses mais. Então, estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, a guerra da informação. Uma guerra que, mais uma vez eu falo, não tem estrondo, não tem fogo, não tem armas, só tecnologia, só informação e contra-informação, e o gemido da população, tá? Então, só esse recadinho aí, vamos pensando. Vamos observar os próximos passos. Está para acontecer coisas muito estranhas, muito mirabolantes, principalmente em relação à nossa política brasileira. Muitas pessoas aí, muitas cabeças vão rodar com certeza. Mais uma vez eu falo, estamos praticamente vivendo uma lei marcial disfarçada em todos os continentes, tá? Em todo o mundo. Preste atenção, busque informação, tá? Busque conhecimento, gente, a internet está aí para isso. Tirando as fake news, observe bem, o cenário mundial vai ficar pior, tá? Como eu disse lá em algumas matérias aí atrás, a cobra já está fumando, a onça já está bebendo água, tá? E o cão já está chupando manga. E a população sendo direcionada os olhares dela para outro lado, para não enxergar o que realmente está acontecendo. Então é isso aí, um abração a todos, obrigado aí pela atenção e só fiz esses comentários aí para vocês me ajudarem a pensar o que está acontecendo realmente, o que vai acontecer na próxima semana. Vocês têm noção do que vai acontecer na próxima semana no cenário brasileiro aí, tá? Então busque informação aí que vocês vão se assustar o que vem pela frente aí, principalmente terça ou quarta-feira. Feito? Um abração aí, obrigado a todos, obrigado pelo tempo. Acho que o Urandir falou tudo, né, Rafa? Vamos ficar atento, né? Vamos observar o que vai acontecer esses dias. Todos vocês aí do canal também fiquem atentos e vamos ver se terça ou quarta-feira alguma coisa mirabolante acontece. Aí nós voltamos aqui no canal para comentar se acontecer realmente algo diferente aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Otávio. E nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigadão, Rafa. Obrigado ao Urandir aí que soltou essas informações preciosas para gente. Um abraço para todo mundo que está assistindo e até a próxima.